Amados irmãos e irmãs, queridos paroquianos, estamos neste nosso terceiro dia do Tríduo em honra ao glorioso São José. Temos meditado sobre a fidelidade de São José e ele como exemplo de fidelidade para nós. Nessa terceira meditação, nós queremos então, concluindo essa caminhada deste Tríduo, meditar sobre a paternidade fidelíssima de São José, no que diz respeito a Jesus, né, como seu filho, ele uma vez que foi então escolhido para ser o pai nutrício do menino Jesus, e também no que diz respeito a nós espiritualmente e de tantas formas. Antes, porém, quero fazer uma correção de um equívoco que cometi na primeira meditação. Eu disse que nós estamos comemorando com este ano josefino, proclamado pelo Papa Francisco, os 150 anos da proclamação de São José como padroeiro de toda a Igreja, e disse que essa proclamação teria sido feita pelo Papa Paulo VI, impossível, né? Há 150 anos atrás o Papa era o Beato Pio IX, então acabei me equivocando, foi o Beato Pio IX que proclamou São José padroeiro de toda a Igreja, e nós bendizemos a Deus por esta riqueza, porque justamente nos dá a importância que São José merece na vida da Igreja, e por isso reforço o convite a recorrermos a Ele com maior confiança, com maior frequência e com maior fidelidade. Façamos então a nossa oração, pedindo as luzes do Espírito Santo para essa nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, consideremos então um pouco alguns elementos dessa paternidade fidelíssima de São José. E eu queria focar isso, sobretudo, numa dimensão mais espiritual mesmo. Não temos praticamente referências bíblicas da paternidade exercida para com o menino Jesus. Temos sim que José levou o menino Jesus até o templo, cumprindo a sua missão de pai e o dever então de consagrar, de oferecer o primogênito a Deus. Então o menino Jesus foi consagrado justamente naquela ocasião então em que Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, etc. Depois temos ainda a referência daquela peregrinação a Jerusalém, quando o menino Jesus tinha 12 anos e acabou ficando então por Jerusalém e depois foi encontrado no templo com os doutores da lei, né? São essas duas as referências que temos do exercício da paternidade de José em relação ao menino Jesus. Não nos deve assustar a perda do menino no templo, justamente porque eram grupos e famílias grandes que iam todos juntos em peregrinação, num ambiente justamente de muita familiaridade. Então, logicamente, não houve da parte de José e de Maria nenhum descuido, nenhum descaso com o menino Jesus, mas justamente a predisposição e a vontade do menino em se dedicar às coisas do Pai, como ele mesmo revelou depois, quando questionado pela Virgem Maria. Então, aqui, tudo tranquilo, tudo bem. Mas, então, aqui podemos, logicamente, imaginar os cuidados e os carinhos paternos de José para com o seu filho, Jesus, e em tantas coisas, inclusive no ensino dos ofícios de carpinteiro e assim por diante. Mas eu gostaria justamente de focar a nossa atenção nessa perspectiva um pouco mais espiritual, que é enriquecida aqui com algumas referências bíblicas do Antigo Testamento. Nós encontramos um apelo grande na nossa fé à confiança em São José. E
ela é um pouco assim manifestada numa expressão do Antigo Testamento que diz assim: ide a José, ite ad Iosef, que faz referência justamente ao período de carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao faraó e ele respondia: ide ter com José, fazei o que ele vos disser, né? Como nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 55. Tratava-se justamente então daquele José, filho de Jacó, que tinha sido vendido como escravo pelos irmãos que tinham inveja dele, e que então, posteriormente recebido no Egito, foi, de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura nos conta, o livro do Gênesis, foi considerado digno de ser, de assumir grandes missões e grandes cargos com o faraó, se tornou como que o vice-rei do Egito, né? Por isso, então, como que o despenseiro, né, nós dizemos. E essa consideração se enriquece ainda com depois uma outra menção que se faz ao mesmo José, filho de Jacó no Antigo Testamento, do Salmo 104, que justamente contando a história diz então que o faraó teria feito dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro, né? Justamente porque então a ele competia essa missão de prover as necessidades daqueles do povo no Egito naquele tempo de carestia e de grandes dificuldades. Como isso nos toca, né? Estamos num tempo também de grandes dificuldades, tantos têm passado tantas necessidades e essas imagens bíblicas que justamente se referem na espiritualidade cristã, né? Não apenas ao José, filho de Jacó, mas ao José, São José, o pai nutrício de Jesus. Essa consideração é justamente um convite a acorrermos e nos confiarmos à proteção e à providência de São José. E aqui justamente que eu gostaria que pudéssemos refletir, né? Pensemos bem, né? Se aprove a Deus confiar o seu Filho, o Verbo encarnado, aos cuidados de São José, não deveríamos também nós nos colocarmos sobre os seus providentes cuidados para experimentarmos da sua fidelidade em nos distribuir os bens celestes dos quais ele é privilegiadíssimo participante, em proteger-nos nos perigos e em educar-nos para o céu? É isso, são esses os bens e os frutos que podemos obter, além de, claro, de tantos favores que podemos obter confiando-nos e colocando a nossa causa nas suas mãos. Falando disso, me vem à mente uma coisa muito bonita. Tem uma oração que eu costumo rezar a São José, em que se vai pedindo justamente a São José que reze, que peça a Jesus para que tenhamos, enfim, humildade, caridade, pureza de pensamentos e assim por diante, e para que José então vá obtendo para nós aquelas nossas necessidades, a proteção e assim por diante. Isso, enfim, é uma oração muito simples, mas que traz essa ideia de José como aquele que vai generosamente e providentemente dispensando para nós aquilo que nós precisamos nas nossas necessidades. Então, queremos justamente poder encontrar a ternura de José com que ele acolheu o menino Jesus desde o seu nascimento, né? Sabendo e tendo consciência da grandeza da responsabilidade que ele tinha, que certamente o fazia estremecer. Queremos poder também nós experimentarmos desta ternura, como fala inclusive o Papa na Patris Corde, quando então instituiu esse ano josefino, a sua carta. Pensemos ainda nessa escolha divina, que dignidade ter sido escolhido e preparado para associar-se tão estreitamente ao mistério da encarnação. Pensemos, ou seja, a quem estamos nos confiando, né? Sob que cuidados nós estamos nos colocando. Porque de fato, se Deus confiou o seu Filho aos cuidados providentes de José, que grande fruto espiritual haveremos de colher, que poderosa proteção haveremos de encontrar, que consoladora presença, que zelosa providência, que carinhoso cuidado em vivermos sob seu patrocínio.
que assim saibamos fazê-lo e colher disso muitos e muitos frutos. Seja frutuosa para nós seja frutuoso para nós este nosso trido e que possamos então, uma vez mais, confiando a São José as nossas necessidades, possamos obter a graça de Deus com segurança e firmeza. Façamos como conclusão a nossa oração ao glorioso São José, pedindo então a sua intercessão e apresentando uma vez mais nossos pedidos. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, desça e permaneça sobre vós, vossas famílias, vossos lares, vossos trabalhos, de modo especial sobre aqueles que passam necessidade e enfermidades, que vivem a dor do luto, sobre as crianças e aqueles que precisam especialmente de graças e favores neste momento. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por ter permanecido conosco nesta caminhada, que possamos colher muitos frutos e que nossa paróquia, cada família e cada um de nós, confiados ao patrocínio de José, de São José, do glorioso São José, possamos crescer na santidade, abraçar os planos de Deus e agradá-lo em tudo aquilo que somos e fazemos. Deus abençoe a todos.